da instabilidade dos mercados. Até porque nós estamos a falar de domínios como os transportes, em que não há concorrência perfeita e por isso a salvaguarda do interesse público tem que ser garantida pelo Estado. E é bom que nós passemos a analisar estas matérias com base em critérios objetivos e não critérios supostamente ideológicos, que nem sequer o são, porque só se transformaram em ideológicos muito recentemente. Porque eu gostaria de fazer aqui até uma referência à minha querida amiga e colega Karina Oliveira, que é uma notável engenheira nesta área e que, enfim, e poderá aqui dar opinião sobre a organização destas matérias, com a liberdade que lhe é conferida até pelo facto, enfim, de se estar a desligar destas atividades políticas, e que é uma pessoa que eu sei que não tem, é a organização, da sua organização relativamente a esta matéria, assim como sei que muita gente que aqui está, que porventura terá uma orientação política muito mais de direita e não de esquerda, mas que acham também que o primado, quando se fala em primado do privado sobre o público, não só é uma questão enganosa, não pode ser colocada assim, e temos que pensar de facto se a ânsia de privatização é justificada ou se efetivamente defende aquilo que são questões sociais e até económicas, mesmo só as económicas. Muito obrigada. Ela achou. Veja lá, é tão pesado, já se deu. Então, o que fizeste? Posso? Ok, muito obrigado. Bom, muito obrigado, Sra. Deputada. Foi uma intervenção naturalmente importante, extensa, e eu terei naturalmente em conta esta extensão, porque se mais nada, enfim, vim aqui para fazer pelo menos que faça esta repartição equitativa dos tempos. Muito obrigado, Sr. Deputado, mais uma vez, e daria então a palavra à deputada Karina João Oliveira. Muito obrigada, não vou ser tão extensiva na tolerância que me vão conceder, portanto, cinjo mais àquilo que é o campo dos princípios, daquilo que temos em debate, a limitação do setor empresarial do Estado, tal como nos tinha sido dado como mote. Começar por agradecer, as pessoas educadas agradecem, obviamente, à casa, aos colegas de mesa, às senhoras de mesa que estão comigo. Aliás, eu, quando percebi que éramos todas senhoras na área dos transportes, a discutir em política, que às vezes quebra todos os estereótipos também que possam haver relativamente a que o debate político no feminino não possa ser em todas as áreas. E, efetivamente, efetivamente, isso existe. Na pessoa do professor Mário Lopes, também à Fair City e todos os convidados que estão aqui connosco. Sobre o tema, então, da limitação do setor empresarial do Estado, trazia uma intervenção inicial, como dizia, no campo dos princípios, daquilo que deve sustentar depois também a aplicação dos casos concretos, que acho que podemos deixar e aprofundar para aquilo que será o debate também seguinte. Eu fui tirando aqui umas notas aos casos concretos que a minha colega Ana Paula, quem agradeço também a gentileza das palavras, foi tendo, mas cheguei a uma certa altura e comecei a pensar, mas eu acho que se o Partido Socialista lá estivesse, faria muito pouco diferente. Pode travar agora, pode querer parar agora o processo de alguma forma, mas acho que no campo dos princípios estaremos também muito mais vocacionados em pensar o Estado de uma forma macro e depois também menos talhados a olhar para que os casos concretos possam deturpar esses mesmos princípios. Privatizações. Privatizar é sempre um nome usado para definir aqueles modelos entre a concessão, a subconcessão e a privatização verdadeiramente dita. Abrir um debate nacional sobre o que devem ser as tarefas do Estado no século e no mundo em que vivemos implica revisitar essas tais funções do Estado, distinguir entre a tutela dessas funções e a sua execução em concreto e perceber que as reformas do Estado podem constituir oportunidades para termos uma sociedade civil com mais responsabilidades e mais oportunidades. O debate não deve ficar cristalizado entre aquilo que é a estatização pura,
cuja ineficiência a história também provou no Portugal do pré-25 de Abril, e o chamado Estado mínimo, ou Estado de mínimos, cujos conceitos também, pelo menos esta maioria, PSD e CDS, não partilha. Na sequência da reestruturação operacional das empresas de transportes, o Governo acelerou uma política de concessões de empresas ou de linhas de transporte, sobretudo em apoio de políticas públicas de mobilidade nas áreas metropolitanas. Alinhar a necessidade de prestar um serviço público com uma gestão do tipo privado, focada na obtenção de resultados positivos, não altera o conceito de serviço público nem de interesse público. Uma gestão do tipo privado pode fornecer serviços de cariz social ou público. Um serviço público, que tem como fim o cidadão, é diferente daquilo que é uma função pública, que é para fim manifestamente do Estado. A prestação do serviço público faz parte, assim, das atribuições e missões do Estado, seja por entes públicos ou privados. E, portanto, acho que a quebra do preconceito ou da barreira ideológica começa logo aqui. Sendo o interesse público noção de bem-estar geral, é sempre muito abrangente, no setor dos transportes e das infraestruturas em concreto, o que é que temos neste momento? Em termos dos modos de transporte e do tipo de gestão que existem subjacente a isso. No rodoviário e ferroviário, como já foi dito, as infraestruturas estão conjuntamente numa gestão pública entre aquilo que é o rodoviário e ferroviário, sendo que já temos subconcessões rodoviárias protejadas. Portanto, já temos a administração, já subconcessionou aquilo que era a sua gestão para entidades privadas. E a operação ferroviária de carga também já é privada. Portanto, essa separação já está feita. No modo aéreo, a infraestrutura já está gerida em concessão privada a longo prazo e a operação em processo de conclusão de privatização. No portuário, a gestão é pública, a operação dos terminais é feita por privados e a pilotagem é pública. Há um bom exemplo para desmistificar algum destes conceitos. O transporte de mercadorias. O transporte de mercadorias é um serviço público, porque beneficia a economia no seu todo, para a finalidade do cidadão, assume uma função económica, porque permite o acesso a produtos que de outra forma não estariam acessíveis à maior parte das pessoas, e porque é para isso que existe a economia, existe, mas as infraestruturas e os transportes servem para estar ao serviço da economia e não como um fim em si próprio. É prestado diariamente neste país por empresas privadas. As empresas de transporte privados rodoviários, por exemplo, a circular em infraestruturas que já existem, tanto públicas como concessionadas de gestão privada. Não tem que ser prestado por uma empresa pública, exclusivamente pública, e, no entanto, é um serviço de interesse público. O mesmo raciocínio é válido para a ferrovia. Na infraestrutura ferroviária pública, pode haver mais do que um operador privado a prestar o serviço concorrencial entre si e até melhorando os custos ao utilizador, sendo que o produto final ao cliente e o serviço é prestado na mesma, para prestar e estar ao serviço do cidadão. Podemos olhar mais atrás e ver, por exemplo, no setor das telecomunicações, a gigante evolução tecnológica proporcionada pela abertura ao mercado a privados e a benefício, claro, dos cidadãos. E os aeroportos? Tínhamos que ter uma visão em estado extremo, uma infraestrutura nacional pública gerida só pelo Estado, onde fosse permitido só onde fosse permitido apenas o serviço prestado por aviões que fossem públicos do Estado. Não me parece que isso tenha que ser assim. Num mundo tão global como o que temos, não sei se ainda fará sentido pensarmos desta forma. Isto é válido para todos os modos de transporte ou para todas as empresas em todas as áreas. A avaliação tem que ser criteriosa. É preciso saber o que é que estrategicamente é relevante, mas que devido à sua especificidade pode ser feito por privados. O caso dos transportes é exemplo disso mesmo. O debate e a discussão em torno disto devem envolver todos os atores políticos, empresariais, do Estado aos cidadãos. É necessário encontrar um equilíbrio entre as medidas de contenção de custos, porque esse é verdadeiramente o problema que temos em mãos, e as medidas necessárias às melhorias estruturais e ao nível da eficiência, promovendo a racionalização, nunca esquecendo a inovação e a sustentabilidade a longo prazo. Eu acrescentaria aqui uma coisa que me esqueci, mas que entretanto me soou uma campainha quando foi dita, obviamente numa perspectiva ambientalmente cada vez mais verde. Há pouco falava-se da dívida do setor dos transportes ser 17 mil milhões. Não há dinheiro que vede um buraco destes. Sobretudo quando dos 17 mil milhões que nós tínhamos assumido em 2011, uma grande parte teve que voltar àquilo que era o perímetro do Orçamento do Estado e, portanto, entre os 17 mil milhões que havia, com tudo aquilo que também eram infraestruturas, que também eram pagas por dinheiro dos cidadãos do Estado e que não estavam no perímetro orçamental, portanto, obviamente que houve uma dívida destapada e a descoberta e ela aumentou. Não aumentou porque se fizesse mais, ela aumentou porque ela foi descoberta ou pelo menos destapada e, portanto, relativamente à dívida do setor dos transportes, é aquilo que obviamente motiva muitas das nossas discussões na racionalização económica e da prestação destes serviços, isso também tem que ser dito.
o Estado não tem que prestar todos estes serviços, mas tem que assumir obrigatoriamente outras funções por forma a garantir a prossecução do interesse e do serviço público distintos. E é aqui que entra a regulação, uma das mais importantes áreas de intervenção do Estado. Nós, pela primeira vez, temos já nomeações para os órgãos das entidades reguladoras setorialmente, a AMT, a regulação setorial, temos a regulação geral da Autoridade de Concorrência, também existe e está em funções, mas pela primeira vez, dizia, porque a deputada Ana Paula também fez comigo esse debate na Assembleia da República, foram nomeados os órgãos de regulação, já têm orçamentos aprovados e, portanto, espera-se que esse papel de regular e fiscalizar a tempo e horas, acrescentava isto também, porque pouco interessará ter uma entidade que esteja a regular ou fiscalizar e que o faça a deshoras e a destempos, em anos substancialmente diferentes entre aqueles que são a tomada de decisão e posteriormente a verificação dessas consequências. Aliás, isto é um pouco o problema dos ciclos políticos em Portugal. Os governos que tomam as medidas já não são aqueles que vão ser responsabilizados por elas. E, portanto, esse a tempo e horas, ou pelo menos num espaço temporal que seja execuível, deve haver medições, medir qualidade, medir satisfação do cliente, porque muitas vezes nem sempre a noção de interesse público ou de serviço público é aquela que é a satisfação do cidadão e do cliente, e acho que é nesse que devemos estar focados. E nessas funções de regulação, como dizia, de supervisão e inspeção, a economia de mercado não é uma proteção dos incumbentes. Isto tem que estar muito claro. A verificação desse cumprimento de contrato de concessão, mesmo que só pelo Estado, também nem sempre se fez cumprir e, portanto, a definição também daquilo que o Estado tem que fazer compete às entidades políticas, porque acho que é à política que deve haver a definição das condições de estratégia e das condições de lançamento daquilo que deve ou não ser a privatização. Não me parece também que cabe à regulação. Portanto, ao longo destes anos foram muitas as mudanças e as discussões sobre privatizações e concessões e, portanto, chegado a este estado, não vou dissecar uma a uma todas as empresas que foram já privatizadas, mas há muito bons exemplos e acho que esses exemplos também têm que ser dados. E no setor dos transportes temos que, de uma situação de insustentabilidade financeira absoluta que tínhamos nas empresas dos transportes, passaram a prestar o seu serviço sem recorrer aos impostos dos portugueses. Aquilo que tínhamos nas indenizações compensatórias que financiavam apenas transportes que eram do Orçamento do Estado, de todos os portugueses, o dinheiro que é de todos, a financiar apenas transportes em Lisboa e Porto, parece-me que também foi uma boa evolução, uma boa mudança naquilo que tínhamos até aqui. Ao mesmo tempo foi aberta também a exploração de serviços públicos a operadores privados, com exigências de qualidade de serviço prestado ao cliente e a proibição de aumentos de tarifas acima da inflação e obrigações de renovação de frota. Há necessidade de aprofundar este debate e olhar concretamente para aquilo que será ainda a reforma do Estado neste setor. Há com certeza, penso que com diálogo, com debate, com propostas, acima de tudo o tal consenso político e de estabilidade também que se precisa muitas vezes neste país. Eu este exemplo gosto de dar um bom exemplo, que é o do PET, o Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas. Não propriamente pelas soluções pontuais que possam existir, umas melhores, outras piores, mas eu acho que pela primeira vez ter à mesma mesa todos os agentes que são políticos, económicos e daquilo que deve estar ao serviço do cidadão, ao serviço da economia, que são as infraestruturas ao serviço e não o contrário, e ter definido calendários e definido investimentos e definido fontes de investimento. Aliás, dei-me ao trabalho também de ler o programa do Partido Socialista, que concorda com esse modelo, concorda inclusivamente que haja o tal consenso alargado, debatido e aprovado por 2/3 no Parlamento, em que haja indicação expressa daquilo que deve ser a fonte de investimento e da fonte de financiamento dessas infraestruturas, recriando até um pouco o modelo do Observatório das Obras Públicas já existentes. Portanto, acho que é o desejo de todos os partidos que isto assim seja, porque como em qualquer setor, há cada vez mais a necessidade de gerir com as pessoas, reformar com as pessoas e com os setores e inserir as pessoas nos processos e tudo isto compatibilizado, obviamente, com os legítimos interesses das empresas e da economia nacional. E, portanto, não há, parece-me, um primado do privado sobre o público ou do público sobre o privado. Parece-me que há uma questão de princípios que têm que ser assumidos. Pode ou não um privado fazer aquilo que é serviço público? Acho que pode e deve o fazer, e no setor dos transportes é um bom exemplo e temos bons exemplos de como é que isso pode funcionar, obviamente desde que devidamente regulado e devidamente aferido por aquilo que são também, obviamente,
a fiscalização política, mas acima de tudo por quem tem que a fazer. A regulação setorial e a fiscalização também dos tribunais da IGF financeira, e isso tem que acontecer. E, portanto, acho que no plano dos princípios da regulamentação do setor empresarial do Estado era aquilo que trazia para dizer, esperando também aprofundar depois um pouco mais aquilo que sejam os casos concretos que depois se proporcionem no debate. Muito obrigada. Muito obrigado.